Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje, sem demora, eu quero ajudar vocês a entender o ponto riscado, tá? Hoje eu quero passar dicas para vocês sobre como interpretar, tá? A gente vai ter como se fosse um mapa onde a gente vai conseguir se localizar e entender mais sobre um ponto riscado, a sua origem, a sua história e como utilizar nos dias atuais, tá bom? Então venha comigo. Hoje a gente vai falar sobre o Dikenga, tá? O Dikenga é todo um cosmograma que a gente vai estar utilizando para entender o princípio do ponto riscado, tá bom? Ele tem a sua origem lá no rumo de Angola, povo Banto, e com isso, chegando aqui no Brasil, se trouxe também os pontos riscados, tá? Vamos falar um pouco sobre a sua história, a sua origem, como que é enxergado isso, tá? Porque é importante a gente entender o que é para depois a gente conseguir utilizar, tá bom? Então vem comigo. Dikenga, eu vou estar deixando aqui na tela para vocês agora. Dikenga é um cosmograma onde a gente consegue ler o futuro, presente e passado, onde a gente consegue interpretar as fases da vida e é onde é um mapa do universo, onde a gente consegue entender a criação também do universo, tá bom? Dentro desse mapa que vocês estão vendo, tá? É um círculo onde a gente vai ter a linha do meio, tá? Essa linha do meio é chamada de Calunga e mais para frente a gente vai entender a relação da Calunga com o nosso cemitério, onde a gente chama o Campo Santo de Calunga, tá? Essa linha divide os dois mundos, tá? O mundo material chamado de Niseki com o mundo espiritual chamado de Mipemba, tá bom? A partir disso, a gente vai adentrando mais a fundo, conhecendo mais sobre esse cosmograma e vamos ver que tem 4 círculos que são marcados como horas grandes e que cada um dessas 4 marcações tem uma representação. Começando pelo sentido horário. Dentro da religião, vocês vão ver falar horas grandes para despacho, horas grandes para se fazer entrega, aonde é meio-dia ou meia-noite, 3, 6, 9, tá? Então, esses são as horas grandes que a gente fala dentro da religião, aonde se faz entrega, aonde se faz o despacho, aonde se firma um trabalho, firma uma vela. A partir disso também a gente tem os 4 pontos cardeais, aonde a gente tem a marcação do norte, sul, leste, oeste. A parte de cima, Tukala, sendo o norte. A parte de baixo, sendo Musone, o sul. A parte do Kala, sendo o leste. E a parte do Luvemba, sendo o oeste. A partir disso, conseguimos compreender um pouco mais que norte, sul, leste e oeste vão ter uma representação em cima disso, onde que o seu significado pode interferir, aprofundando um pouco mais a leitura do ponto riscado, tá? Antes de adentrar os nomes dessas 4 divisões, a gente precisa entender que esse cosmograma, ele é uma leitura em cima do Sol, tá? Tendo Kala como o nascer do Sol e Luvemba como o pôr do Sol. Antes disso, a gente precisa entender que esse cosmograma, ele tem esses 4 pontos, tendo como referência as posições do Sol. Vamos começar com Musone. Musone é a parte inferior, que seria dado como noite. Musone é a origem do pensamento, é a origem, é onde a gente vai criar a primeira instância tudo aquilo que a gente quer. Antes de qualquer desejo se materializar, antes de qualquer sonho se iniciar, ele tem que ser pensado e o nosso pensamento vai mandar para o universo, que vai cocriar, vai iniciar esse pensamento, onde esse pensamento vai começar a ganhar força, energia, até que ele consiga chegar a um ponto energético muito grande, que ele vai se materializar. Também temos a entender que Musone é o auge espiritual. Todo mundo sabe sobre reencarnações, que uma hora a gente vai estar encarnado e a outra hora a gente vai estar desencarnado. O mesmo princípio do nascer, crescer, envelhecer, se dá para morrer, reaprender, seguir em frente e chegar ao ponto que está preparado para reencarnar. Então, quando a gente fala de Musone, a gente chega ao ponto que é o auge espiritual do entendimento de todo
o seu contexto, aonde você entende os seus karmas, o que você acertou, o que você errou na vida, e você começa a compreender a necessidade da reencarnação. E a partir disso é trabalhado, se é iniciado um processo onde você vai estar preparando para reencarnar. Quando a gente vai para a reencarnação, a gente entra no Kala. O Kala é a origem da vida, é o ponto mais forte da existência, de querer nascer. É onde a gente começa, levando a ideia do pensamento de criação, a gente começa a pegar aquele pensamento, ganha energia suficiente para materializar. É o início do projeto. Com isso também é o nascimento. É quando o espírito adentra uma carne e inicia um novo ciclo de vida. Nesse ciclo de vida, você vai precisar aprender tudo com os seus familiares, com a sua tribo, na sua região, entender os costumes dos locais e adentrar dentro desses costumes, ou então seguir um caminho diferente que a pessoa vai escolher. Então entende-se que Kala é um ponto forte onde a gente está absorvendo tudo. A gente pega todo o conhecimento ao nosso redor e junta como base para a gente ter as nossas próprias experiências, tá? Com o desenvolver disso, com o passar dos anos, a gente vai amadurecendo, vai chegando na fase adulta, aonde a gente já tem um pouco de bagagem, aonde a gente já entende o básico do mundo, como funciona, como são as leis na nossa tribo, e com isso a gente passa para Tukala. Tukala é o auge do poder, é o auge da vida. Hoje em dia esses números já estão um pouco diferentes, mas só como base. Antigamente era falado que o auge da vida era com 30 anos. Então com 30 anos era onde a pessoa estava pronta, com o máximo de vigor, o máximo de energia, o máximo de preparo, com estudo para conseguir criar a sua vida. A gente falava-se que antigamente, dos 30 aos 40 anos, era onde a gente ia plantar para colher no futuro. Então o Tukala, ele vem falar sobre esse amadurecimento, esse auge, essa liderança, para quem é líder, conseguir proteger a sua tribo, conseguir passar ordens para a sua tribo, com toda a bagagem que teve. No decorrer do Tukala, a gente vai envelhecendo, a gente vai ganhando ainda mais maturidade e com isso a gente para de ter um excesso de energia onde era desperdiçado e a gente consegue entender os momentos certos para agir na vida. E essa transição vai ser chamada de Luvemba. No Luvemba é quando a gente já está na fase mais velha, aonde a gente vai ter experiência para passar, aonde a gente pegando essa linha, a gente vai chegar no Kala. Então a gente vai ter uma familiaridade com o Kala, porque a gente vai querer passar o nosso conhecimento. A gente não vai querer que nossos costumes da nossa tribo, quando eu falo tribo, eu posso estar me relacionando a uma região, a um local, a família, tá? Então a gente entende sobre o que? Herança, deixar o nosso legado, o que aquele povo tem que preservar como cultura para a próxima geração. Então, essa cruz de Kenga sempre vai interligar uma fase à outra. Luvemba com Kala, Tukala com Musoni. Então entendemos que Luvemba é quando uma pessoa já está madura, anciã, próximo de desencarnar, ele vai ter um contato maior com quem? Com Kala. Vai apoiar os Tukala, dando sabedoria, tirando dúvidas, mas eles também vão ajudar no ensinamento. E eles também vão ajudar a ensinar a nova geração. Do mesmo jeito que Tukala vai estar para Musoni, o auge do poder físico e o auge do poder espiritual. Ok? Beleza? Então, quando a gente sai de Luvemba, para essa transição, a gente precisa deixar uma carne, a gente precisa devolver a nossa matéria para o mundo físico que foi emprestado e com isso a gente inicia uma nova fase, uma nova jornada sendo espiritual. Com isso a gente vai reaprender como que é o andar da espiritualidade, a voar, a todo o universo espiritual que se tem e tudo aquilo que a gente é capaz de fazer que o corpo físico impedia e agora como espiritual a gente pode fazer. Então entende-se que a gente vai estar reaprendendo como se fosse Kala, só que do lado espiritual a gente vai reaprender o lado espiritual, a
gente vai reentender os nossos karmas, o que a gente teve de acerto na última vida, o que a gente conseguiu pagar, o que a gente pegou de dívida, e a partir disso a gente vai chegar no auge e no início, que é o Mussone. E a gente vai estar sempre nessa roda, sempre rodando, sempre tentando aprimorar. E o que esse cosmograma vem mostrar para a gente? Que a gente tem que evoluir como espírito. A gente vem, encarna, trabalha, conquista, e as nossas conquistas vão ficar na matéria, vão ficar aqui para os nossos descendentes. Tudo aquilo que a gente leva é a nossa bagagem, tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente ajudou, tudo aquilo que a gente pôde proporcionar de bom e de ruim, as pessoas que prejudicaram, as pessoas que ajudaram, pessoas que morreram, pessoas que foram levantadas, que foram salvas de suicídios. Então, tudo isso é a bagagem que a gente vai levar como evolução, tá? Então, por que da gente contar essa história? Que a partir disso, quando você vê um ponto riscado, você vai começar a entender a trajetória. O ponto riscado, ele pode estar falando sobre a origem da entidade, em que fase ela está atuando. Ele pode mostrar um trabalho onde vai ter uma atuação mais forte. Hoje a gente vai trabalhar com desobsessão, hoje vamos trabalhar com saúde. Então, é uma leitura muito ampla, onde isso ajuda a gente a entender um pouco mais sobre o que aquele ponto quer dizer. Lembrando que sempre a melhor forma de você entender o ponto riscado é quem riscou, é o dono dele. Porque a gente pode tentar fazer uma leitura onde são símbolos, e símbolos têm várias representações. Então a gente tem um norte, mas nem sempre o nosso norte é o que aquele espírito ou aquela pessoa desenhou. Uma cruz pode ter o mesmo significado, ter o mesmo símbolo, mas pode ter significados diferentes. Para algumas pessoas vão entender que a cruz é o quê? É um freio, onde a gente vai estar amarrando a energia de uma pessoa ou de um local. A próprio exemplo de Jesus, que foi crucificado e lá reteu toda a sua energia. Para outras pessoas, é a representação dos 4 elementos, é a representação do norte, sul, leste, oeste, onde a gente consegue ter um foco maior da energia no centro, que se encontra os 4 campos, e com isso a gente consegue entender que a minha visão pode ser diferente de uma outra pessoa e pode ser diferente de quem fez o ponto riscado. Então é sempre bom a gente ter a oportunidade de tentar conversar com o espírito e entender com quem está fazendo o que aquele ponto quer dizer, tá bom? Continuando, dentro dos Bakongo, vamos adentrar um pouco mais sobre o surgimento do cosmograma e a visão deles para os Bakongos, povos Bantus e os Congos, povo de Angola, tá? Então vamos lá. A Calunga, ela é vista como um deus da movimentação, aonde não existe inércia, aonde tudo vai estar movimentando. A Calunga, ela sempre vai fazer a rotatividade entre o mundo físico e o mundo espiritual. E os seres humanos, tudo aquilo que habita, que tem carne na matéria, vai estar se movimentando junto com a Calunga, aonde uma hora vai ter um corpo físico e uma hora vai ter o seu espírito livre de carne. Então entende-se que essa Calunga é essa roda da vida que sempre vai estar girando, fazendo com que tudo se mova. E a gente, participando dentro disso, consequentemente também estamos sempre em movimento, sempre em busca de conhecimento, de evolução. Por mais que às vezes a gente tenha uma regressão, posteriormente a gente vai ter uma evolução. Esse círculo do Dikinga é um círculo sagrado que mostra os 4 momentos do Sol. O círculo do Dikinga, chamado de rio sagrado, ele demonstra os 4 momentos do Sol. Do nascer até o se pôr, a parte da noite e a reiniciação desse ciclo. Dentro da história, no princípio não havia nada, um vazio, aonde esse vazio era chamado de Mubunji. Com isso, o Criador teve uma centelha de fogo, que foi chamada de Calunga, aonde essa Calunga foi crescendo, se expandindo, até ela preencher o Mibunji. Quando ela cresceu, que ela preencheu tudo isso, ela se tornou uma força muito grande. E com isso, ela explodiu e deu a origem às forças quentes do universo, como Sol, estrelas, planetas. Com isso, a Calunga é vista como a origem da vida. Continuando essa linha de raciocínio, o Criador
separou o mundo físico, Niseki, com o mundo espiritual, Mipemba, pela linha da Calunga. Com isso, a Calunga se tornou um rio que transporta os seres vivos e os seres espirituais, onde ela sempre está mantendo essa movimentação. Mibunji, então, se tornou o sol, aonde ele sempre vem do nascer ao supor, mostrando o nascer de uma vida, uma concepção, até a morte dela, a reiniciação de todo esse processo. A concepção da vida, o desencarne e a reencarnação, completando esse ciclo, tá bom? Com isso, os Bakongo têm a ideia de que existem espíritos chamados Simbi, que são guardiões dessa Calunga, aonde eles vão estar levando esses ancestrais de um ponto ao outro. Com isso, eles entendem que Simbi são guardiões serpentes responsáveis por guardar rios e nascentes. Aprofundando um pouco mais nisso, a gente vê em alguns cosmogramas que existe uma linha menor, um círculo menor, em alguns mapas são triângulos, a gente vê e entende que ela é chamada de Mifinda. O que é a Mifinda? Mifinda para os Bakongos era o ponto máximo aonde a gente conseguia se conectar com os nossos ancestrais. Então Mifinda para eles eram os bosques sagrados, aonde que os mais velhos, quando morriam, eram enterrados lá, e lá era feita oferendas para que eles fossem homenageados, para que a partida deles fossem em paz e para que eles conseguissem receber pecados do além. Finalizando essa parte, vamos entender que Musoni é o princípio da criação, é o princípio do Big Bang, onde tudo vai surgir. Com isso, Kala entende-se que é o princípio da materialidade, aonde tudo vai surgir e progredir. Tukala vem a ser o auge, aonde a Terra vai estar madura, aonde a Terra vai estar pronta para receber a vida humana e os animais. Na parte da Luvemba surge o primeiro humano, e eu vou pedir desculpa que provavelmente eu vou falar errado esse nome, é um nomezinho bem complicado. Ele é chamado de Magihungo. Magihungo era um ser andrógeno e tudo habitava nele. Ele era o equilíbrio entre o masculino e o feminino. Com o passar do tempo, se fizeram rituais para ele, aonde ele foi partido no meio, assim dando origem ao homem e à mulher, chamado de Musita, o homem, e Lumbo, a mulher. Eles entendendo que precisavam se manter juntos para que o equilíbrio reinasse, decidiram se casar e permaneceram juntos durante a vida, tá bom? Para finalizar esse entendimento do cosmograma, vamos só tentar entender as cores. Musoni, ele vem na cor amarelo, que representa o início, o despertar, o nascimento, a concepção da ideia. Quando a gente passa para Kala, a Kala é a cor preta, aonde tudo se absorve. Tudo a gente capta para a gente conseguir formar os nossos próprios pensamentos. Tukala já é o auge do poder, aonde representa o vermelho, que é essa liderança, esse poder, esse vigor. E a gente tem essa transição para o Luvemba, aonde Luvemba vem ser no branco, que é o que? É essa passagem da carne para o espírito, representando que do pó viemos, ao pó voltaremos, o branco dos ossos. Então, com isso, eu queria explicar para vocês o que é o Dikinga, para vocês conseguirem ter o princípio básico de um entendimento quando for riscar um ponto. No próximo vídeo, a gente vai, na prática, tentar entender como que vai funcionar esses pontos riscados. Eu vou estar passando as representações desses símbolos e posteriormente vamos estar tentando fazer uma leitura disso. Então, assim, entendam a importância do Dikinga, entenda os 4 pontos e o que eles representam: Kala, Tukala, Luvemba, Musoni, porque a partir disso você vai conseguir fazer uma leitura melhor dos pontos riscados. Então, se você gostou desse vídeo, quer continuar entendendo como funciona um ponto riscado, segue o próximo vídeo que você não vai se arrepender e a gente vai ter um aprofundamento maior dentro da simbologia. O que a simbologia vai representar no ponto riscado, tá bom? Então, se você gostou, já deixa seu like,
já curte, comenta, compartilha, ajuda a gente, o canal é novo, eu quero estar trazendo muitas informações para vocês, e é isso aí, gente, muito obrigado e tchau, tchau.